Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e L. Aronian com as peças pretas. I4. I5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo B5. A6. Bispo A4. Cavalo F6. Roque curto. Bispo I7. Torre I1. B5. Bispo B3. Roque curto. A4. B4. D4. D6. D. Captura em I5. D. Captura em I5. Dama captura em D8. Torre captura em D8. Cavalo de B. D2. H6. A5. Bispo C5. Bispo C4. Cavalo G4. Torre 2. Bispo I6. Bispo captura em I6. F. Captura em I6. H3. Cavalo F6. Torre I1. Torre de A. B8. Cavalo C4. Torre B5. B3. Bispo D4. Bispo B2. Torre C5. Torre A2. Bispo captura em B2. Torre captura em B2. Cavalo I8. Torre A2. Cavalo D6. Cavalo de F. D2. Cavalo B7. Cavalo F3. Rei F7. Rei F1. Rei F6. Torre A4. Cavalo de B. Captura em A5. Cavalo I3. H5. Torre de A1. Torre D4. Cavalo I1. Rei I7. F3. Torre D2. Torre D1. Torre D6. Torre de D, A1. Rei D7. Cavalo D1. Torre D2. Cavalo F2. Rei C8. Cavalo de F, D3. Torre B5. H4. Rei B7. Torre de 1, A2. Rei A7. Rei G1. Rei B6. Rei F1. G6. Rei G1. Rei B7. Rei F1. Rei C8. Cavalo F2. Torre D8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre C5. Cavalo de D3. Rei B7. Rei I2. Rei B6. Rei I3. Rei B7. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre D6. Cavalo D1. Rei C8. Cavalo de 1, B2. Torre D6. Torre A1. Rei D8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre D4. Cavalo C4. Cavalo captura em C4 cheque. B. Captura em C4. Torre B8. C5. Torre D7. A avaliação passou a ser de 3.9. Esse foi um erro grave. O melhor lance era a torre captura em D3. Torre captura em A6. B3. A avaliação passou a ser de 5.5. Esse lance foi um erro. O melhor lance era cavalo D4. Torre captura em C6. B. Captura em C2. Cavalo I1. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era a torre captura em I6. Rei I7. Cavalo captura em C2. Torre B3 cheque. Rei I2. Torre B2. Torre C1. Torre A2. Rei I3. Rei F7. F4.
Rei F6. F, captura em I5 cheque. Rei captura em I5. Cavalo I1. Torre A3 cheque. Rei F2. Torre D2 cheque. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre 7. Rei F1. Torre D7. Cavalo F3 cheque. Rei F4. Torre captura em I6. G5. H, captura em G5. Rei G3. Torre F6. Torre A2. A avaliação passou a ser de 7.1. Esse lance foi um erro, o melhor lance era H4. Cavalo I5. Vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.